Aleluias. Irmãos, eu creio que hoje foi o dia em que o Senhor separou para que algo fosse transbordado de uma forma diferente. Não porque eu estou aqui, mas porque eu sei o que é passar por uma depressão. Eu sei o que é enfrentar dias escuros. Eu sei o que é você gritar por dentro, estando em silêncio por fora. Eu sei o que é quando você está na sua casa e você olha ao redor, a casa está toda suja e você só quer ficar deitado. Eu sei o que é quando você está cheio de gente ao redor. Talvez tenha muitas pessoas aqui sentadas nesses bancos. Vocês estão vendo quantas pessoas tem aqui nesse ambiente? Mas você se sente sozinho. A alma dói, a alma geme, a alma grita, a alma urra. E eu sei que como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e como um dia o Senhor falou que eu testemunharia a respeito disso, porque eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, mas a diferença é aquilo que você recebe da parte de Deus, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que somente a sua boca pode testemunhar, aquilo que só aquele que conhece este poder, este Jesus, pode ver o que Ele faz. Aleluias. Eu passei por uma depressão muito forte. Eu sei o que você sente. Eu sei quando você quer falar e não sabe nem explicar. Mas um dia o Senhor se revelou para mim. E eu quero hoje dizer para você que enquanto eu preparava o esboço dessa pregação, o pastor me passou o título, o esboço, mas enquanto eu estava estudando, enquanto o Espírito Santo estava me ensinando, estava desenvolvendo essa pregação, porque é Ele que faz, Ele estava me lembrando de cada ápice depressivo que eu tive na minha vida. E Ele disse: a unção de cura que eu derramei para você, em você, na sua vida, eu vou derramar sobre aquele que estiver lá. Eu, por mim, o Senhor disse, eu levarei os depressivos. Eu levarei, não curarei apenas a depressão, eu vou curar complexos. Eu vou remover a rejeição, eu vou me revelar. Ei, creia em algo, se você receber esta palavra, hoje a tua vida pode mudar completamente. Hoje você pode sair daqui com uma esperança. Talvez você entrou aqui sem esperança. E hoje nós vamos estudar, nós vamos aprender a respeito de um profeta tremendamente usado nas mãos de Deus. Um dos profetas, os homens de Deus mais comentados e citados no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós vamos falar sobre o profeta Elias. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 18. Aleluias. À medida que você for encontrando, vão ficando sobre os pés. Creia que o Senhor vai derramar sobre a sua vida esta unção de cura. Do versículo 1 ao 18, nós vamos ler. A palavra tem por título Elias no Monte Horebe. Posso começar? Todos encontraram? Versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais.
Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o teu caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, ao monte de Deus. Ali Elias entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, uma brisa. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Mas eu fiquei sozinho e procuram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quem foi Elias? Elias era um homem porta-voz de Deus. Era um profeta. Deus usava Elias para falar com o teu povo, com o povo de Israel. Ele era um homem completamente governado por Deus. Elias, ele foi um dos homens mais citados, como eu já disse. E o nome Elias significa Deus é Deus. Ele profetizou numa época muito difícil para o povo de Israel. E se tornou muito difícil essa época porque ele era muito usado para combater a idolatria e o paganismo. As pessoas que estavam idolatrando outros deuses, que estavam se curvando a outros deuses, que estavam virando as costas, para o Senhor Deus. O próprio povo de Israel estava virando as suas costas para Deus. Então Elias, ele foi tremendamente usado por Deus nessa época. E foi muito difícil, porque ele devia se posicionar. Então, para ser usado dessa forma, em meio a essa proporção de idolatria e paganismo naquele tempo, Elias necessitava saber quem ele era. E Elias necessitava entender exatamente algo que se chama identidade. Elias, ele tinha autenticidade. Quando Elias lançava palavras proféticas, elas eram como flechas e o Senhor as honrava, porque Elias era homem governado por Deus. Elias era homem de Deus. Elias era um homem que sabia o seu propósito. Elias era um homem que tinha visão sobre todas as situações que enfrentara. Porém, chegou alguns momentos de sua vida que Elias começou a ter desesperança. Como entender que Elias, este homem que foi tremendamente usado por Deus, que era pleno em sua identidade,
que sabia quem ele era, com tanta autenticidade, poderia chegar ao ápice da depressão, poderia entrar numa caverna como este texto, que apesar de longo nós lemos para que você pudesse entender um pouco. Como entender que este profeta, que este homem em governo completo de Deus, chegaria a este ponto? Como compreender isso? E esse episódio, tudo começou, a desesperança dele começou a partir do momento em que Jezabel enviou o mensageiro para dizer para ele: eu vou fazer com você a mesma coisa, eu vou vingar o que você fez com os profetas. Porque Elias até ali, esse início que nós começamos a ler aqui, no versículo 1 do capítulo 19, se você for observar, lendo o contexto, eu pude verificar o quanto Elias foi usado. Elias viu fogo cair do céu. Elias, ele matou os 450 profetas, ele destruiu, ele provou que o Senhor era Deus. Ele provou, ele desafiou com o poder da fé. Os deuses ali, um dos deuses adorados era o Deus de Baal. Eu estava lendo a respeito do Deus de Baal, que eles adoravam naquela época. Eles acreditavam que Baal tinha o controle das estações, o poder sobre o tempo. Interessante é que o Senhor Deus Todo-Poderoso usou a vida de Elias para combater a idolatria, mas derramou o seu poder através de Elias, através das palavras proféticas de Elias, para profetizar algo e desafiar este poder falso que o Deus Baal tinha para as pessoas, para aqueles que adoravam. Então Elias, homem de Deus, aquele que sabia quem ele era, lembre-se disso, todas as vezes que eu falar de Elias, lembre-se que ele era um homem de identidade. Elias foi diante do rei Acabe e ele disse algo muito forte para o rei Acabe. Ele disse assim para ele: diante do Deus de cuja face estou. Ou seja, ele disse assim: eu vejo Deus. Segundo a minha palavra, não vai chover, nem chuva e nem orvalho cai sobre esta terra. Somente alguém que sabe quem é, que sabe quem é diante de Deus, como um filho, como alguém usado por Deus, que sabia que Deus honraria as suas palavras proféticas, que sabia o que estava fazendo. Somente quem sabia quem Deus era e quem ele era diante de Deus poderia profetizar algo tão poderoso e desafiador para combater uma idolatria tremenda naquele tempo. E a partir disso, Elias fugiu, porque de fato aconteceram muitas coisas e ele provou que o Senhor era Deus. Ele combateu a idolatria. E depois de viver esse ápice do seu ministério com Deus, ele foi para uma caverna, porque ele teve medo. Elias sentiu medo, ele estava desesperançado. E eu estava pesquisando, eu gosto muito de pesquisar. Fui pesquisar o que era desesperança. A desesperança se trata de um desespero muito grande. Talvez você olhando para a sua vida, você consegue verificar um desespero em determinadas situações que você sente. O primeiro sentimento que você tem diante de uma situação ameaçadora para você, para algo que você ama, para a sua vida, é o medo. Primeiro, que você tem medo da resposta de Deus. Você tem medo porque você não tem a revelação de quem é Deus na sua vida. E você tem medo do que vai acontecer com você ou com aquilo que você ama. A gente tem medo de entregar no controle de Deus, as coisas nas mãos de Deus. A gente quer governar, esse é que é o defeito. A gente quer controlar as situações. E Deus, Ele é Pai, Ele quer cuidar, Ele quer mostrar os caminhos que Ele tem para nós. Então começamos a ser confrontados e começamos a estar diante de um monte de emoções e começamos a guerrear
no nosso interior, e quando nós damos vazão às nossas emoções, aos nossos sentimentos, podemos chegar sim à depressão. Tem pessoas que sofrem depressão e nem sabem que são depressivas. Tem pessoas que sorriem o tempo todo perto uns dos outros e chegam na sua casa e fica triste, não sabe nenhum motivo. Tem pessoas que não sabem se relacionar uns com os outros. Tem pessoas que às vezes alguém fala algo para você e a intenção da pessoa não é te magoar, a intenção da pessoa não é te fazer sofrer, é simplesmente algo que a pessoa está se posicionando e você sente que aquilo é algo para te matar, você sente que aquilo é algo para te ferir, porque está dentro de você, é algo que você não está enxergando. A alma é a sede das nossas emoções, a depressão está instalada ali, a ansiedade está instalada ali, as suas dores estão instaladas ali na sua alma. E quando nós começamos a ler esse texto, começamos a ver, quando Elias começou a ouvir a voz de Deus, começamos a ter uma exposição de como estava a alma de Elias. Eu quero dizer para você que hoje você foi convidado pelo Espírito Santo. Você veio até aqui hoje, porque o Senhor vai revelar para você o que você está passando. Ele vai dizer: ei, você pode até ter depressão, mas eu sou maior do que ela. Eu toco, eu curo, eu estou falando de algo que eu vivi. Eu estou falando de algo que eu provei. Eu estou falando de coisas que vocês nunca, se não abrirem o coração, nunca vão experimentar. Como experimentar uma vida normal, uma vida natural. Poder ir para o seu trabalho mesmo se você tem um sentimento aflito dentro de você. Quando você tem a depressão, você não quer trabalhar. Você acha muito difícil fazer coisas corriqueiras. Quando você tem depressão, tudo perde a cor. Quando você tem depressão e você olha ao seu redor, você pode ter tudo. Diante de outras pessoas, você acha que você não tem nada, porque os seus olhos estão cegos, estão fechados, e a sua alma está escura, a sua alma está doendo. Ah, meu irmão, minha irmã, como é bom provar o toque do Senhor na nossa alma. Como é bom provar e ver que o dia, quando Ele nasce, quando Ele vem e você recebe aquela cura, você pode acordar e você pode experimentar da oração um alívio, você pode experimentar uma transformação interior. Dia após dia o Senhor foi fazendo isso comigo. Quando eu cheguei nessa igreja, eu estava completamente depressiva. Antes que se formasse esse templo, eu estava completamente depressiva. Eu acordava, eu só não dizia, mas eu dizia no meu interior. Eu falava, eu nem tinha Deus exatamente. Eu dizia assim: mais um dia. Por que as noites são tão pequenas? É isso que você sente. As noites são pequenas. Os dias são muito longos. E a sua vontade é só de dormir. A sua vontade é só de ficar sozinho. É de não falar nada com ninguém. E quando as pessoas conversam com você, às vezes você quer esconder aquilo das pessoas. O seu humor nunca está bom, você nunca está bem. E você é sempre questionado por que é que você é assim. E um dia, diante de Deus, o que eu vou dizer aqui, há muitos anos, a primeira vez que Deus falou comigo, eu estou chorando, mas é de alegria por poder estar pregando num culto de depressão. E poder testemunhar, porque eu sei, o Senhor disse: me peça e eu vou derramar a unção da depressão, da cura da depressão. Um dia, eu comecei a questionar o Senhor, por que eu não conseguia me relacionar. Eu falei: Deus, eu não sei porque eu sou assim. Eu estava sozinha e estava começando a fechar o comércio. E eu estava no meu trabalho. E eu fechei os olhos. E eu falei: Deus, por que eu sou assim? Porque eu não consigo entender o que as pessoas estão querendo que eu aprenda. E talvez você que está sentada aí, está aqui num culto, às vezes está num culto de ensino, está até num discipulado, mas não consegue absorver. Eu falei: Deus, por que eu sou assim? Por que eu não consigo amar na medida certa? Por que eu quero ter posse? Falei: Senhor, por que eu só quero ficar deitada?
E aí eu ouvi uma voz, e essa voz foi a primeira vez que eu ouvi, porque até então eu só tinha intuições. E eu estava de joelhos, e o Senhor falou: olha lá de fora. E eu olhei lá de fora, lá na porta da minha casa tem um espaço bem grande, e as árvores balançavam, balançavam, balançavam. Ele disse: hoje eu vou falar contigo como nunca falei. Naquele dia ele olhou, eu senti que ele estava ali, como se ele estivesse olhando para mim. E ele disse assim: Adiliane, qual foi a sua primeira experiência nesse mundo? Eu falei: como assim? Com quem você se relacionou primeiro no mundo? E ele disse, eu falei: com meu pai e com a minha mãe. Ele falou: o mundo estragou tudo de bom que você poderia receber como uma transferência. Entenda que o pecado alcançou a sua vida. E isso trouxe consequências para suas emoções. Mas eu quero te dizer que hoje eu começo a me revelar como um pai para você. Talvez hoje, Adiliane, você não entenda o que eu estou fazendo, porque eu estou permitindo tantas coisas acontecer na sua vida. E tudo estava de cabeça para baixo. E naquele dia eu ouvi aquela voz, e mesmo estando tudo de cabeça para baixo, somente na brisa eu consegui ouvir. Porque eu tinha passado aquela semana inteira procurando alguém para orar por mim. Eu tinha passado a semana inteira. E naquele momento ele falou: eu não permiti que ninguém, porque era eu que queria falar. Entenda uma coisa: você pode receber oração, você pode receber uma palavra de ânimo, você pode vir aqui nos cultos de ensino, mas nada é como você ouvir a voz dele em uma brisa. Enquanto a sua alma estiver atormentada, estiver em ventania, estiver um fogo, enquanto a sua alma estiver nessa escuridão e você não parar e falar: eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir esse Deus que é Pai, eu quero ser tocada, eu quero sair desse estado depressivo. Enquanto você não parar para ouvir, você não vai conseguir entender o que é a revelação de Deus na sua vida. A revelação de Deus na nossa vida é aquilo que nos traz conhecimento de quem é o Senhor. É aquilo que nos traz conhecimento de quem somos nós. E Elias passou por isso. Elias, quando ele entrou naquela caverna, ele começou com medo, e a palavra é tão clara, e diz assim que quando ele teve medo, Elias caminhou, e a palavra diz, em caminho de um dia. Ele teve medo e ele foi para o deserto no caminho de um dia. Ele começou a dar vazão nos sentimentos no caminho de um dia. Pensa, ele um dia alimentando um sentimento por conta do medo. E às vezes a gente passa um dia, ou às vezes semanas ou meses, alimentando emoções tóxicas, sentimentos que não vão nos levar a nada. E na verdade, quando nós estamos na nossa casa, em um minuto podemos ouvir a voz de Deus. Em um momento apenas que você se curva, o Senhor, o seu Pai pode falar com você e pode derramar sobre você, só Ele e você, uma cura que só você pode experimentar. E a partir daquele dia, eu morava numa casa ali na avenida. A partir daquele dia eu fiquei até 2 horas da manhã. Eu acho que eu estava conversando, acho que era até com a Déria, de madrugada, conversando, e a gente estava assistindo uma live. Eu acho que era de alguma ministra de louvor. E aquilo foi tocando e foi gerando em mim algo, depois que Deus havia falado comigo isso. E naquele dia eu refiz uma aliança com Deus na minha cama. Eu estava trancada, já estavam todos dormindo. E eu falei: Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu falei: eu faço uma nova aliança, eu reconheço que eu preciso, eu quero essa mudança, eu quero essa cura. Quando eu falei isso, eu fui dormir chorando de falar com Deus.
Eu dormi chorando e quando eu acordei, eu fiquei deitado um tempão. E aí eu acordei, eu abri a porta da cozinha. Quando eu olhei, havia uma fumaça tão grande na minha casa. Tinha uma fumaça tão grande. E eu falei assim, tipo, procurando um cheiro, né? A pessoa, né, não tinha. Aí eu passei, o que tá queimando aqui dentro? Aqui em casa? Fiquei. Eu olhei. Aí eu sentei, o Espírito Santo, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Ele falou assim, é uma unção de cura. Eu comecei a te curar por completo. E o dia que eu vi aquela unção de cura, foi a primeira vez que o Senhor abriu a minha visão espiritual dentro da minha casa. Porque verdadeiramente eu havia reconhecido que eu precisava dele. Você não vai conseguir. Muito importante para Deus. Para Deus, as pessoas podem talvez não te dar valor. As pessoas às vezes podem não te ver com bons olhos. Nem todo mundo vai gostar de você, mas eu quero dizer para você que você tem valor para Jesus. Se você não tivesse valor para Jesus, você não estaria aqui. Ei, o Senhor Jesus se entregou em seu lugar, para que hoje você tivesse o fôlego de vida, para que você pudesse respirar, e você quer perder a coisa mais preciosa que Ele te deu. O Senhor te pergunta, por que você entrou aqui com esse pensamento de morte? O Senhor te pergunta, por que é que você quer desfazer daquilo mais precioso que Ele te deu? Tem momentos que eu sei que são difíceis de passar, mas se você passar sozinho, você não vai conseguir. Três coisas que eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero identidade, eu quero visão, e eu quero um propósito. Eu quero um propósito. E me foi revelado isso no discipulado. Eu quero uma visão para saber enxergar as pessoas direito, para saber enxergar o que é que eu vim fazer nesse mundo, como resolver. Senhor, eu quero saber quem eu sou. Eu quero poder escolher algo para mim. Eu quero poder, Senhor, entender os meus sentimentos, entender a minha fé, Senhor. A partir daquele momento iniciou-se um processo com Deus. Você pode estar aqui testemunhando isso. Você pode experimentar. Você pode experimentar disso hoje. Você pode sair desse colapso emocional hoje. O Senhor pode tocar hoje. Você pode hoje chegar na sua casa e ver uma unção de cura também. O Senhor hoje pode tirar de você o medo da resposta de Deus, o medo de ouvir as coisas de Deus, porque você conhece um Deus inventado. Você conhece aquele Deus que não existe, que a religião prega, que vai te açoitar. A religião prega isso. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o Senhor Deus, Ele é Pai. A palavra do Senhor diz que em amor Ele nos adotou como filhos. Ele nos ama, Ele ama você, você é amado, você não está sozinho nesse mundo, você não é jogado, você não é abandonado. Não se abandone, não desista de você. O Senhor vai regenerar as almas nesta noite. O Senhor vai derramar unção de cura de depressão, sim. O Senhor vai. Eu expulso toda a depressão da sua vida, em nome de Jesus. Eu ministro cura nas suas emoções, Senhor. Aquilo que tu me destes, Pai, dá pra eles. Vai tocando as almas. Poderoso Deus, derrama do trono, Senhor, água viva que lava a alma, Pai. Água viva que cura, Senhor. Só tu podes, Pai. Nenhum psicólogo fez o que o Senhor fez por mim. Nenhum, Senhor. Ele está aqui e Ele vai fazer essa obra na sua vida. Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Há uma unção. Abra os seus olhos. Há uma unção de cura. Desperta, igreja.
O Senhor está me revelando almas. O Senhor está me revelando coisas saindo das almas. Demônios que estavam aprisionando estão saindo. Eu ouço o estralo do mundo espiritual. E eu sei que é Deus agindo e operando na sua vida. Você tem fé? Que seja feito conforme a tua fé. Diz o Senhor: eu farei conforme a tua fé. Conforme tu abrires o teu coração, derramarei unção de cura. Eu regenerarei. Tu vai se levantar e vai ver o dia, e vai sentir a alegria, porque eu, o Senhor, vou viver em você. Vou vivificar o teu espírito. Aleluias. Aleluias, há uma unção neste lugar. E toda a solidão que Elias sentia, todo o sentimento que ele tinha de que estava sozinho naquele mundo, se você entrou aqui com esse sentimento de solidão, se sentindo diferente de todo mundo, com um complexo de inferioridade, se sentindo rejeitado, eu quero dizer para você, isso não é teu. Quando você nasceu e foi colocado sobre as suas costas uma mochila. E você veio carregando coisas dessa mochila e veio pesando até aqui. Você chegou hoje nesta igreja com essa mochila. Onde estão aqueles que querem esvaziar essas mochilas? Onde estão aqueles que vão abrir a mochila e a mochila é o coração? Onde estão aqueles que vão perdoar? Onde estão aqueles que vão entender o perdão que receberam e vão exalar o perdão? Onde estão aqueles que estão aqui nesses bancos ouvindo? Onde estão aqueles que vão abrir o coração e tirar dessa mochila aquilo que paralisou a sua vida espiritual? Porque o Senhor está me dizendo que as correntes que te prendem no mundo espiritual serão desatadas quando você começar a remover as coisas que estão nessa mochila. E se você abrir essa mochila hoje e começar a jogar tudo fora, o Senhor vai tirar um fardo. Será derramada a unção que despedaça o jugo. Ele já derramou, mas hoje foi um dia em que o Senhor preparou para a sua vida receber. E todos os demônios perderam a legalidade para agir na sua vida emocional. Onde estão aqueles que vão liberar o que estão na mochila? O Senhor Todo-Poderoso, Ele está dizendo isso. Onde estão aqueles? Onde estão aqueles? Elias, quando estava na caverna, ele começou a ouvir a voz de Deus, e Deus dizia para ele: que fazes aqui, Elias? E o Senhor te pergunta nessa noite: que fazes, Elias, nessa caverna? Que fazes, Elias, segurando esta mochila? Por que você parou no meio do caminho? Por que existe separação entre mim e você? Se eu disse na minha palavra que nada pode me separar de você, e você mesmo está se separando de mim, por quê? Tem uma mulher aqui que Deus trouxe ela nessa noite e está falando: eu não estou longe. Eu não estou longe, é você que está longe de mim. Eu tenho tocado, eu tenho feito, mas você se distanciou. E quando ele estava lá, quando Elias estava lá naquela caverna, ele começou a ouvir. A brisa pairou. A alma dele, a alma de Elias se aquietou naquele momento, porque ele parou para ouvir. Ele não está no barulho, ele está na brisa. Essa brisa está passando neste momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nunca foi sobre sentir, é sobre crer. Elias estava sentindo naquele momento, e hoje você entrou aqui sentindo. Feche os seus olhos e permita ver o amor de Deus sobre a sua
Santo vai revelar em mentes aqui. Vai destravar agora, vai limpar mentes agora aqui. Permita ver o cuidado de Deus, porque você está neste lugar, porque foi tirado de ti algo. E às vezes você não conseguiu tirar os seus olhos daquilo que foi tirado de você. Às vezes você não conseguiu vencer aquele casamento que te derrotou muito tempo atrás. Você não conseguiu vencer o abandono de um pai, de uma mãe, ou o luto. Mas o Senhor está dizendo para você: você tem a mim. Você não está sozinho nessa caverna. Sai dessa caverna. Esvazia a tua mochila. Eu vou colocar minha unção de cura sobre você. E você vai testemunhar da cura que eu vou fazer. Houve um momento da minha vida que eu também aceitei o estado emocional que eu sentia. Você pode talvez até sair daqui aceitando, mas lembre-se que hoje o Senhor bateu na porta do teu coração. E quando você vencer isso, o Senhor manda dizer que Ele vai usar você assim como Ele usou Elias. Como Ele tinha apreço por Elias, cuidado com Elias, Ele tem contigo hoje. E é por isso que você está aqui, Ele quer te usar. Cadê aqueles que vão vir aqui na frente? Com coragem, com disposição espiritual, sem ter medo e sem ter vergonha, para receber esta unção que não vem da Diliane. Cadê aqueles que vão agora começar a esvaziar tuas mochilas? Cadê aqueles que vão vir aqui para serem tocados pelo Espírito Santo? Eu peço ao ministério de intercessão que venha interceder.